Ok, bom dia, olá a todos. Eu sou Silvia Bassi e hoje aqui temos mais um webcast ao vivo do IT Forum, dessa vez com a promoção do SaaS. E o nosso assunto de hoje é Analytics Economy e o cenário de oportunidades e desafio que ela apresenta para as corporações do mundo inteiro, de todos os tamanhos. O conceito de Analytics Economy, ou economia dos dados, ele propõe que as empresas adotem uma cultura corporativa de acesso em larga escala dos dados, seja por cientistas de dados, usuários de negócios ou os executivos, de maneira que elas possam usá-los para o direcionamento estratégico, na descoberta de novas oportunidades no mercado ou nas tomadas de decisão. A Analytics Economy ela usa um tripé de dados acessíveis, análises poderosas e colaboração. A evolução dela com relação ao que a gente vinha discutindo de Big Data é o fato de que ela entende que você combina as tecnologias de analytics com tecnologias novas, como inteligência artificial, internet das coisas, aprendizado de máquina, mais as ferramentas colaborativas e cria uma espécie de efeito de juros compostos, ou seja, o dado gera um insight e esse insight gera novos insights e você começa a ter um volume de informação, de conhecimento muito maior dentro da empresa. Esse movimento de contínua geração de insights a partir do dado, ele é dado em tempo real, ou seja, você cria uma realidade, uma cultura de analytics corporativa que faz com que as empresas sejam extremamente disruptivas e competitivas. Para conversar sobre isso aqui com a gente tem dois convidados muito especiais. Eu tenho hoje o Cássio Pantaleone, que é o presidente do SaaS Brasil, e o Paulo Pontin, que é o Managing Partner da Verizon Latinoamérica. Esses dois executivos lideram empresas enormes e extremamente influentes e impactantes nesse cenário que a gente está discutindo. Então, eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito boa. Antes da gente começar, eu queria dar só alguns informes que são de praxe, né? Todos vocês da audiência podem mandar perguntas durante o bate-papo para cada um dos convidados. Para mandar a pergunta, vocês digitem o texto na caixinha de perguntas e cliquem no botão que está aí do lado. A programação, nós vamos seguir a conversa e a gente vai incluir 15 minutos no final para poder responder todas as perguntas que chegarem. Caso não dê tempo de responder a todas as perguntas, eu garanto a vocês que nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. A gente vai mandar por e-mail as perguntas de cada um de vocês respondidas pelos nossos convidados. E agora vamos começar o nosso bate-papo. Bom, Cássio, Paulo, obrigada por terem vindo, obrigada pelo tempo. Obrigado. Como combinamos antes de começar, a gente vai tentar tornar isso o mais informal possível, o mais divertido possível, porque o assunto é muito interessante, né? Então, eu queria começar com uma pergunta mais geral, de abertura, para a gente ter uma espécie de esquenta aqui da nossa conversa, né? É um lugar comum, mas os dados hoje estão dominando o mundo, né? O volume de dados aumenta exponencialmente dia a dia, já está em alguns trilhões ou bilhões até 2023, né? O número é gigantesco. E sem conseguir entender esse volume de dados, as empresas dificilmente vão conseguir competir com esse novo consumidor altamente conectado. O vice-presidente executivo e diretor de marketing do SaaS, o Randy Gad, disse recentemente que para permanecer competitivas nessa coisa veloz de tempo real e um mercado volátil, as empresas precisam abandonar aquele famoso gut feeling e começar, né, a se apoiar muito mais em dados e analíticas. Eu queria pedir para vocês que dessem, cada um de vocês, a visão, né, sobre esse mundo, essa nova economia movida por dados e como é que vocês veem a abrangência do impacto dela nas empresas e na sociedade. Então, Cássio. Tem que começar por favor, Cássio. Não, eu acho que o Randy ele fez referência à questão de, sem dúvida alguma, no passado, não no passado, até hoje ainda tem muitas empresas cujos executivos, enfim, eles dominam muito bem o negócio e por conta disso eles têm intuições sobre para onde o negócio vai, como eles vão conduzir o negócio, enfim. E essas intuições, evidentemente, elas têm um papel importante, a intuição tem um papel importante. O fato é que com um universo tão grande de dados disponível hoje para uma tomada de decisão, basear essas decisões única e exclusivamente na intuição é um tanto quanto arriscado, né? Eu diria que poderia ser um descuido por parte de algum executivo, né? Os dados dão para a gente, pelo menos em última instância, eles podem promover um norte, uma visão de tendências que muitas vezes nas análises intuitivas elas não estão disponíveis, né? Os dados podem encontrar correlações não intuitivas. E essas correlações não intuitivas, elas acabam tendo um valor muito mais importante porque elas dizem respeito
a coisas que efetivamente acontecem no dia a dia e que projetam alguma tendência. E se eu não olhar para essas tendências que os dados estão me denunciando, vamos colocar assim, e me avisando que elas tendem a acontecer, confiar apenas na minha intuição, eu estou deixando uma lacuna no processo decisório. Então, acho que o Randy está colocando claramente esse ponto, né? A gente precisa apoiar a tomada de decisão nos dados, a gente tem que fazer uma análise muito profunda do que os dados contam, que história eles contam para nós, e claro que, evidentemente, a partir disso, nós podemos fazer algumas intuições ainda. Eu não creio que a intuição deva ser abandonada, mas ela não é o elemento principal da tomada de decisão. Hoje, o elemento principal tem que ser, efetivamente, o entendimento da história que os dados contam para a gente. Até porque a geração de dados que o consumidor imputa para a empresa não pode ser deixada de lado, né? O seu consumidor hoje ele é omnichannel ou circulante. Ele se comunica o tempo todo desse jeito, né? Através dos dados ele se comunica com a gente, seja nas redes sociais, seja na interação, enfim, uma chamada telefônica hoje que pode ser traduzida, tudo que é dito pode ser traduzido e analisado sob o ponto de vista semântico, que é fazer uma análise ontológica, como se fala nas metodologias, enfim, e aí tirar alguma informação que seja relevante para o negócio. Né? Perfeito. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que dados hoje, né, data is the new oil, né? Ou seja, a gente pode fazer uma analogia hoje que os dados são como o petróleo, só que o petróleo sozinho você não faz nada, você precisa das refinarias, tá? E é nas refinarias onde a gente começa a ter o lado interessante da análise, né, desses dados, algoritmos, estatísticas, e até chegar na gasolina, que é a inteligência do negócio. O que eu vejo hoje ainda, eu escutei isso recentemente num fórum que eu participei, vindo de um diretor de um segmento financeiro, que ele falou que ele montou uma equipe e colocou essa equipe já há 2 anos só coletando dados. Então ele está 2 anos coletando dados, já que ele terminou a apresentação dele, eu me aproximei e falei, pô, legal isso, e o que você está fazendo com esses dados? E ele foi bem transparente, falou, Paulo, eu não estou fazendo nada por enquanto, né? Eu só sei que isso daí está me gerando muita informação, em algum momento no futuro isso vai ser valioso, tá? Aí entra um ponto importante também de como trabalhar nesse mundo. Não adianta também, não estou falando do caso específico dele, ele deve ter uma estratégia por trás disso, mas também não adianta você só coletar dados e não saber o que você vai fazer com esses dados. E os dados a gente sabe que muitos vêm estruturados e muitos não estruturados. Aliás, a grande maioria, pelo volume de sensores e conexões que você tem hoje, são mais de 17 bilhões de coisas conectadas hoje, chegando a 30 bilhões em 2020, de acordo com a previsão do Gartner. Ou seja, você precisa ter um processo muito claro na sua empresa de como você vai coletar isso, vai refinar isso para virar alguma gasolina, né, algum modelo de negócio no final. Mas eu concordo plenamente com o caso que é um bem bolado, né? É uma mistura aí de cientistas de dados, algoritmos, estatísticas, com o pessoal que tem mais a parte de intuição, parte de um pouco de inteligência emocional, né? Que nem estávamos conversando, para saber como tomar o melhor proveito de tudo isso que você está coletando. E deixa eu fazer só um comentário, porque muita gente da nossa audiência pode imaginar assim, mas será que realmente eu ainda tenho que levar em consideração a intuição, já que os dados dizem tanta coisa pra gente, né? E aqui cabe a gente colocar as coisas no conceito certo, e eu vou pegar um gancho do Paulo aqui. O que acontece é o seguinte, os dados, eles me contam alguma coisa, eles me anunciam algo que talvez eu não soubesse, correlações que eu não soubesse. No momento em que eu tenho os dados me contando uma história, eu posso chegar à conclusão de que a melhor decisão seria ir para a direita e não ir para a esquerda, certo? Mas o interessante é que, conceitualmente, uma decisão se trata exatamente disso. A decisão se trata de uma aposta. Eu posso ter a minha intuição dizendo algo aqui, posso ter os dados me dizendo tudo isso aqui. A decisão segura seria eu ir no caminho dos dados. Sem dúvida alguma, é uma decisão segura, porque os dados estão me contando uma história. Mas a própria tomada de decisão é uma aposta. Eu posso, na contramão, porque eu estou tomando a decisão, dizer, apesar de tudo isso que os dados estão me contando, eu quero apostar nisso. Vou dar um exemplo claro, o futebol, né? A cobrança de escanteio, os dados estão me dizendo que por conta de todos os históricos de cobrança de escanteio da história da humanidade, dentro de futebol, a melhor jogada deveria ser cobrar o escanteio dentro da área e não cobrar curtinho. Só que nesse momento que eu estou aqui analisando a situação,
o vento está numa determinada velocidade, aquele jogador está com um determinado nível de humor e estresse, e os sensores todos estão me contando uma história daquele momento, daquela circunstância, dizendo, olha, apesar de toda a história, parece que agora a melhor jogada seria cobrar curtinho. O que é a tomada de decisão? Eu vou fazer uma aposta. Claro. Eu posso dizer, não, vou apostar naquilo que a história me conta, ou vou apostar naquilo que está sendo predito a partir dessa análise. E não há exatamente aqui o papel do certo e o errado. O certo e o errado só vai se consolidar quando a jogada for executada. É verdade. Né? É meio o gato de Schrödinger, né? Você nunca vai saber se exatamente. É o gato de Schrödinger, exatamente isso. E é muito dinâmico isso, né? Porque os cenários, eles mudam constantemente, né? Então, você tem que estar atento, porque um dado que você pegou, de repente, há 2 dias atrás, não necessariamente ele é válido com uma decisão que você está tomando hoje. Então, tem essa linha tênue também que você precisa prestar atenção. Eu acho que esse é o aspecto que me chamou muita atenção nessa questão dessa analytics economy, dessa proposta de que um insight gera um insight, que gera outro insight, que gera outro insight, que você está fazendo isso em tempo real. Então, essa variável, ela te dá... Acho que você tocou num ponto interessantíssimo, porque a tecnologia te dá escolha. Acho que esse é o grande gancho. Ela te dá cenários e o teu gut feeling te dá escolha em cima disso. Mas ela, em última instância, ela aumenta a tua capacidade de fazer a escolha. Exatamente. Ela é o mesmo conceito da inteligência artificial, aumentar a inteligência e não substituir. Esse é o caráter exponencial da inteligência. Exato. Esse é o caráter exponencial, é você poder antever vários cenários. Coisa que você não via no passado tão claramente. Você através da intuição, o cenário que você tinha simplesmente era o cenário da experiência. É verdade. É só esse. É isso aí. Né? Então, acho que Posso pegar um gancho só para ilustrar isso daí, que aí me lembrou da parte, e essa é mais a sua área, que é a gente tem a análise de dados passados, aí você tem a predição, né? O analytics preditivo, e agora você tem o prescritivo. Isso. Que acho que vai nessa linha que você está falando. Exatamente. Ou seja, com base naquilo que eu tenho, o que pode gerar de coisa nova no futuro, o que eu consigo antecipar, e em cima do que eu estou prevendo que eu vou antecipar, e aí nós vamos começar a falar de grau de risco, né? O quão você está disposto a tomar risco, que é uma outra coisa que o gestor tem que estar atento nesse mundo aí de transformação digital, né? Para pegar uma oportunidade de mercado que pode aparecer, que pode ser única. Claro. Muitas empresas estão passando por isso, né? Vamos voltar no modelo do Uber e muitas outras coisas, mas tudo foi risco. E muitos começaram com o modelo, né? O próprio Amazon Go, lá na experiência que estão tendo lá em Seattle, né? Qual que foi o primeiro objetivo deles quando fizeram? Eles fizeram a pesquisa de mercado e descobriram que o terror, o pesadelo dos consumidores era o quê? Era o checkout, eram as filas. Então eles procuraram primeiro montar um modelo de negócio para eliminar as filas. Só que aquilo acabou virando um grande big data, né? Por conta dos sensores, a parte de machine learning, né? Inteligência artificial que você tem, tudo interconectado, então eles vão além. Você começa depois a rastrear todos os hábitos de todo mundo que está entrando e saindo da sua loja e tomar ações adicionais em cima disso daí. Né? Isso é interessante. Bem interessante. Esse ponto que você tocou já leva a gente para uma segunda pergunta, que é o desafio do mindset, né? O desafio do modelo mental corporativo. Porque se a gente pensar, né, vamos pegar um cenário lá para trás, 20 anos atrás a internet mudou o mundo. Quem percebeu conseguiu avançar para frente. Nasceram empresas gigantes, como é o caso da Google, como é o caso do Facebook, o caso da própria Amazon, né, que existem até hoje, que conseguiram entender o que a internet trazia de mudança, e essa mudança estava exatamente na leitura dos dados, no entendimento de que você tinha estabelecido uma outra conversa com o consumidor e você conseguia mapear isso aí. Né? Outras empresas, até que tinham negócios analógicos, conseguiram entender uma mudança que vinha em seguida, que é o caso da Netflix, né? Que largaram a entrega dos CDzinhos pelo correio e descobriram que o segredo estava no streaming, e agora a gente tem, né, um cenário totalmente diferente. As empresas tradicionais que não prestaram atenção, ou que não entenderam, acabaram ficando na barreira, né? E a gente, na rabeira, e a gente agora tem um monte de lápides, né, ao longo do caminho. A pergunta é, a gente está vivendo um cenário de economia dos dados, é inevitável. Quando você fala em preditivo e prescritivo, se eu estou desafiada num determinado segmento com um cara que está usando, uma empresa que está usando esse tipo de coisa, a minha desvantagem ela é gigantesca se eu não prestar atenção nisso. Sim. E a pergunta é, como é que os líderes de negócio vão conseguir
criar uma cultura interna, porque a cultura ainda não é uma cultura de dados corporativos. Como é que você cria uma cultura em que você substitui o seu gut feeling ou agrega ao teu gut feeling a cultura de dados? Como é que você cria essa cultura de dados dentro de casa? Para você criar uma empresa que segue o modelo do Analytics, do dado para gerar negócios e para se guiar dali para frente. Você quer começar, Paulo? Pode falar, cara. Olha, eu acho o seguinte, existe o primeiro ponto tudo pessoas, processos e práticas, enfim, que a gente tem que adotar, né? Eu acho que quando a gente fala de pessoas aqui, eu acho que o primeiro elemento que vai promover essa grande mudança é uma mudança de comportamento nos tomadores de decisão. Essa mudança de comportamento existe, na minha opinião, ela exige que você tenha maior escuta, né? Você tem que ser, ao invés de você dizer o que deve ser feito, você deve escutar o que está acontecendo. Você deve escutar as histórias que vêm dos intuitivos, as histórias que vêm dos analíticos, as histórias que os dados te contam, enfim. É importante você ter essa escuta, porque você falou isso, né? Eu tenho que perceber o valor disso. Por que a escuta é importante? Porque a partir desse espaço que eu concedo de ver quais são as opiniões que a organização emite e aquilo que os dados emitem como fatos, história e, enfim, insights que a gente pode tirar, eu vou ter condições de efetivamente tomar uma decisão mais robusta, mais definida e com base nisso. Então eu tenho que ter essa escuta, eu tenho que ter essa capacidade. Mas veja bem, não adianta nada eu ter escuta se eu não tiver processos, né, para que isso aconteça. E os processos aqui, como eu estou incluindo agora uma disciplina que é a disciplina analítica dentro desse processo, essa disciplina analítica ela tem que ser realizada dentro de um ciclo que é um ciclo fundamental, que vai colaborar efetivamente. Primeiro é o seguinte, eu tenho que fazer uma pergunta acerca do meu problema, né? Para onde devo ir é uma pergunta muito ampla, né? Para onde devo ir? Eu tenho que pegar uma circunstância que efetivamente se coloca como um desafio, fazer essa pergunta e aí existe toda uma situação. A empresa tem que, primeiro, preparar dados que possam responder essa pergunta, e preparar esses dados que vêm de diferentes silos tecnológicos, diferentes tecnologias, né? Enfim, trazer isso, fazer algum tipo de primeiro movimento de mineração, de análise, enfim, encontrar essas correlações que eu não seria capaz de encontrar na intuição, desenvolver modelos, testar se esse modelo realmente responde àquilo que a gente imagina que ele deva responder, e aí medir a performance desse modelo na prática, quer dizer, colocar no dia a dia. Uhum. Esse ciclo, ele tem que ser incorporado em todos os processos dentro da organização, né? A organização orientada à economia analítica, ela realmente tem que ter como prática ciclos bem estruturados de análise desses dados, ciclos bem estruturados, né? A gente chama de Analytical Life Cycle dentro do SaaS. Enfim, esse é o modelo. Você tendo isso, você tendo esse papel da escuta claramente, não tendo, confiando apenas num pilar, mas olhando para todos os pilares disponíveis para tomar a decisão, eu acho que você começa a transformar a organização. E acho que tem um outro ponto, né? Pessoas, processos e agora também a questão da própria estrutura. A estrutura das organizações tem que ser mais dinâmica, a hierarquia aqui ela não é tão colaborativa quanto um processo onde você tem os squads, né? É muito importante você ter esses squads de análise do problema. Esses squads vão colaborar, as pessoas vão se sentir incluídas e isso promove um ciclo virtuoso dentro do processo, né? Perfeito. Concordo de novo e faltou só uma empresa aí, você falou de Netflix, Amazon, Google, Face, tem Verizon aí também. Eu sei. Eu deixei para você. Eu vivo isso, Silvio, eu estou há 9 anos na Verizon, eu vivo essa transformação digital dentro da empresa, né? Muita gente acha que a Verizon, algumas pessoas ainda acham que é uma empresa de telecom, mas ela já deixou de ser uma empresa de telecom faz tempo. Eu estava aqui antes de começar o nosso bate-papo até trocando umas figurinhas com o Cássio, mas a empresa, ela começou esse movimento há 10 anos atrás, então ela tem segurança da informação, ela tem IoT, ela tem Big Data, ela comprou o Yahoo, comprou a América Online, montou uma unidade de publicidade digital para trabalhar com branding, ela mexe com CDN, com live streaming, ou seja, ela se reinventou. E como é que ela conseguiu fazer isso? Pensando diferente. Pensando fora da caixa, né, que o americano fala bastante, né, think out of the box. Uhum. E como é que você pensa fora da caixa? Dando autonomia para as pessoas, delegando,
né? O líder, nesse novo cenário, ele precisa ser um líder que ele dá autonomia para as pessoas, que ele saiba identificar os talentos e faça com que esses talentos se sintam integrados, né? Como parte do propósito da empresa. Entendeu? Se você tem um propósito como a Amazon tem, as pessoas não trabalham na Amazon por questão de salário só. Salário é importante, mas ele tem um propósito. O Simon Sinek tem um TED, né, que ele falava, né, as pessoas não compram o que você vende, mas o porquê que você vende. Sim. Né? A pessoa não vai comprar um Mac, não necessariamente porque ele é melhor que um Microsoft ou com HP, com Dell, de repente são muito similares, mas é o status quo que a Apple vende, né? O que ela vende por trás disso, a gente quer pensar diferente, fazer coisas diferentes, e elas colocam isso no mindset das pessoas que vão trabalhar lá. O Steve Jobs fazia muito isso, né? Isso contamina as pessoas de um jeito que vira tipo o Palmeiras e Corinthians, né? Flamengo e Vasco. É aquela, não, o meu é melhor que o seu. Mas é interessante quando as pessoas compram isso e elas se sentem empoderadas dentro desse processo para tomarem decisões também. Elas se sentem como parte, uma extensão do board, e não simplesmente uma estrutura hierárquica, que aí é o problema que você citou na pergunta, das empresas que ficaram pelo caminho aí, porque não prestaram atenção no excesso de hierarquia no processo. Né? Isso acaba desmotivando, principalmente os millennials, né, Cássio, que a gente está falando. Eles não têm mais tanta paciência que nem o pessoal da minha geração, por exemplo, de dar mais um tempo e esperar o que vai acontecer, porque o mundo está muito dinâmico hoje em dia, tá? Deixa eu só te dar um insight interessante que eu ouvi também do pessoal lá do Dom Cabral nesse sentido, só para vocês terem uma ideia, como é que está a parte de transformação digital no Brasil. 70% da pesquisa que eles fizeram, 70% das empresas no Brasil estão hoje no momento perguntando o que é transformação digital. Esse é o grande problema. 20% estão se perguntando como é que eu pego as novas tecnologias e incorporo no meu legacy, nos meus processos atuais, sem mexer em processo. Tá? É um outro mindset. Tem um terceiro grupo aí que a gente está falando em torno de 6%, que já estão pensando, ok, como é que eu mudo ou reestruturo os meus processos para tomar o melhor uso das novas tecnologias. E só 4% já estão gerando novos modelos de negócio, já estão tomando, né, esse caminho aí, se reinventando, né, e criando novos negócios. Tá? Então a gente tem um caminho muito grande ainda pela frente para evoluir nesse sentido de mindset. O único problema é que as empresas não perceberam que elas não têm muito tempo, né? Não tem tempo, exatamente. Isso me apavora, porque a minha conta é um pouquinho mais otimista que a do Cabral. Pela pesquisa que a gente faz com os CIOs, a gente tinha mais ou menos... parecidos? Bem parecidos, mas a gente acreditava mais ou menos que 80% da inovação hoje vem só de 20% dos CIOs. O número é pior. Mas eu não duvido, Na prática, sabe, Silvio, que eu tenho observado, eu tenho várias conversas que eu tenho com as empresas e que vai na linha do que o Paulo está dizendo, muitas das empresas estão agora, em 2018, falando de instituir um CEO. Se a gente parar para pensar, embora seja extremamente positivo que eles estejam tomando essa decisão de criar, enfim, a figura do CEO, né, é positivo, por outro lado, é um tanto quanto demorado esse processo, né? Está atrasado esse processo. Ele está bem atrasado, porque o CDO é um cara que nasce para desaparecer, né? Depois que tudo vira digital, ele não tem função, né? Mas isso já devia ter sido acontecido há 5 anos, As empresas estão pensando nisso agora. Há umas empresas estão pensando nisso agora. E tem empresas que nem estão pensando. O CDO da Saint-Gobain que brinca, que ele fala assim, eu nasci para ser inexistente daqui a pouco, para ser inútil, né? A minha função desaparece. Esse momento CDO que ele veio e foi, né? Mas a função dele é essa. Agora, outras empresas estão deletando os seus CIOs e buscando os CTOs das startups que conseguem pensar o digital desde o começo e substituindo esses caras. Sim. Senão ela não vai conseguir. Quer dizer, você tem um problema claro de um modelo mental. Esse é um outro bom ponto. Você vê empresas grandes montando incubadoras, né? Isso. Que é uma maneira delas quebrarem um pouco essa questão do mindset, né? Você tem uma estrutura muito grande, então é difícil você quebrar isso da noite para o dia. Mas se você começa a criar alguns silos, talvez você consiga fazer isso de uma maneira... Se dá por contágio, né? Exatamente, se dá por vai contágio. contaminando aos poucos. Exatamente isso. Mas muito bom. Bom, a gente, na verdade, quando você chegou ali, quando vocês chegaram até esse ponto, dá para a gente seguir, porque tem uma coisa que
que se tem uma coisa que deixa as empresas tradicionais nervosas, essa coisa da governança de dados, né? Para onde vai, como todo mundo vai usar o dado, como assim? Vou abrir para todo mundo vai pensar, eu vou criar esquadrões e mini grupos, e esses grupos vão poder ter acesso. Existe toda uma preocupação. O CIO, por outro lado, é o cara que, ao mesmo tempo, né, ele quer levar a inovação para frente, mas ele é cobrado por questões importantes ali, de segurança, de governança e tudo mais, né? As empresas tradicionais, que são pautadas por estruturas super rígidas e burocráticas, quando se compara com startups, que é o que a gente comenta, a diferença está exatamente ali, na fluidez, né? No fato de que você não tem digamos assim, esse policiamento sobre o dado, porque a inovação nasce daquela meio bagunça, né? Agora, quando você tem uma empresa tradicional grande, não dá para pensar na meio bagunça, você não é uma startup mais. Então, como é que a gente conjuga uma cultura super inovadora de acesso aos dados, de criação de uma cultura analítica que o dado flui, sem perder essa questão aí da governança, né? Que, pelo que eu entendi, ela continua sendo extremamente importante, você não pode simplesmente também deixar jogado isso fora. Como é que a gente faz isso? Como é que você tranquiliza uma empresa que está pensando, não, você não vai perder, você vai só... Quer começar, Paulo? Eu vou dar um insight aí. Eu acho que governança é crítico, né? Você não pode esquecer de governança independente, mesmo se for uma startup, né? Eu acho que a startup, eu concordo com você, ela tende a tomar mais riscos porque ela não tem tanto, às vezes, a perder, né, perante grandes outras operações. Eu acho que esse mix que nem a gente falou aí, que a gente já está vendo, você mesclar equipes, né? Você colocar centros de inovação, isso a gente tem também na Verizon, né? Alguns centros que a gente tem distribuídos aí pelo mundo, onde você não intervém muito naquilo que eles estão fazendo. A gente dá autonomia, mas você cria cenários e eles podem e têm o direito de errar, né? É um risco premeditado, entendeu? Agora, quando você opera principalmente globalmente, você tem que pensar em questões de governança, de compliance. E eu acho que nesse aspecto, né, o IoT e a própria parte de analítica, ela pode até ajudar, né, em você estar fazendo isso de uma maneira mais estruturada. Eu vejo a questão também de segurança de tudo isso que você está fazendo, ou seja, não é simplesmente você dar autonomia de tudo para todos, né? Eu acho que você tem que ter autenticações, níveis, né, de administração e fazer com que essas pessoas, que você consiga identificar o que é crítico em relação àquelas informações que você tem versus aquilo que você pode tornar público. Tá. Porque muitas coisas, às vezes, você recebe e você tem a permissão da pessoa que está compartilhando aquela informação com você de fazer o uso, tá? Mas aí tem uma linha tênue também nisso daí que a gente chama de trade zone, que é qual valor você consegue pegar daquela informação e passar isso para a pessoa que te deu a autoridade para você explorar, versus o quanto que você está fazendo uma perseguição digital em cima daquilo. Está bombardeando essa pessoa com uma série de coisas, ela se sente invadida, né? Começa a se sentir no direito de não mais autorizar o compartilhamento disso. Aí você começa a ter problemas de como trabalhar isso de uma maneira mais efetiva. Eu acho que no mundo, você falou uma palavra que eu gostei muito, fluidez, né? No mundo onde o dado ele transita de um lado para o outro de uma forma muito rápida, muito deliberada, vamos dizer assim, efetivamente a questão da governança se torna importante, a questão da segurança se torna importante. A Europa, desde 1995, está preocupada com a questão da privacidade de dados, né? Agora, recentemente, com o General Data Protection Regulation, que é o GDPR, né, o GDPR, existe agora toda uma metodologia e uma preocupação grande. Isso nasce na Europa, mas você veja, as empresas americanas se engajam nesse processo muito rapidamente, até porque elas têm operações abroad, né, no mundo inteiro. E, de fato, o que acontece? Na medida que esses dados fluem de um lado para o outro de uma maneira tão simples, tão rápida, tão fácil, e que se dá pelos modelos colaborativos, enfim, né? O momento em que eu dentro das empresas, eu estou constituindo meus data lakes a partir de todas essas coletas que vem de IoT, como ele mesmo falou, né? Vários dados estão vindo. Esses dados, primeiro eu tenho que ter uma autorização para coletar, porque é bastante cabível ter essa autorização, certo? Porque isso defende um conceito de ética digital, né?
eu tenho que dar o direito ao meu consumidor, ao meu cliente, ao meu usuário, enfim, o direito de que ele não queira compartilhar os dados, certo? Sim. Tem que dar esse direito. Claro. Eu não quero que você colete dados sobre mim. Ok, é um direito que eu tenho como cidadão, certo? Uma vez que eu autorizo e os dados estão dentro do Data Lake, eu autorizo a coleta, não significa que eu deva admitir de maneira aberta aqui que eu posso usar esses dados deliberadamente para qualquer coisa. Então, existe um segundo nível de responsabilidade que as empresas precisam ter de como elas vão utilizar esses dados e vão tirar proveito desses dados e como elas vão abordar efetivamente, né, os consumidores, os clientes, enfim. Então, no processo de governança, há uma primeira etapa que é aquilo que eu coleto, como eu coleto e como eu pego. E aí vem um ponto importante, eu vou fazer uma digressão aqui, Silvia. Né, quando a gente fala de IoT, todo mundo pensa o seguinte, não, IoT ele vai promover uma enxurrada de dados dentro do sistema. A grande maioria dos dados que vem do IoT nessa enxurrada, eles talvez não tenham relevância. Então existe uma necessidade de você colocar o que a gente chama de Edge Analytics, né? Tá. Que é, em vez de IoT como Internet of Things, IoT como Intelligence of Things. Quer dizer, aquilo que é a inteligência que eu vou tirar de dados relevantes da coleta para jogar dentro do Data Lake. Tá. Então, no momento que eu pedir a permissão agora para o meu consumidor, cliente, enfim, eu tenho que pedir permissão para usar aqueles dados que são relevantes aqui, ao invés de pedir no modelo geral, porque a tendência é que, na medida que eu peça, qualquer dado que você gerar é meu, eu quero autorização para isso, isso é meio, né, talvez para uma certa geração não seja tanto, mas é meio demais, né? Então vamos fazer o seguinte, olha, aquilo que é relevante são esses dados. Você me autoriza a ter esses dados aqui na tua coleta? E esses dados vão constituir o Data Lake, eu vou trabalhar e aí a partir disso eu vou fazer alguma ação. Aí entra um outro conceito, que é o conceito de como eu uso os dados, e aí existe hoje tecnologias, os próprios SaaS têm, que a gente chama de data fencing, né? Como você cria uma cerca, digamos assim, dentro de um determinado conjunto de dados, esses dados podem ser usados aqui, mas não podem ser usados aqui. Ah, tá, ok. Você faz esse data fencing, certo? Ok. Então essa questão, ela se torna bastante importante, porque traz, na relação empresas com o seu mercado, uma relação de responsabilidade mútua e de confiança mútua, que é a palavra que chama mais importante aqui, Claro. né? Eu confio de que a empresa vai usar adequadamente meus dados, que não vai haver vazamento de informação, né? A gente já viu aí na mídia que tivemos problemas com isso, né? Com certeza. Então Esse vamos é o grande garantir problema. isso, porque garantindo isso, eu tenho a maior propensão de que os usuários finais, os clientes, os consumidores, enfim, me permitam ter os dados à minha disposição, né? Se eu perder essa confiança, pode ser que daqui a pouco nós vamos ter uma situação que não é positiva para o mundo de uma economia analítica. Não, você Exato. tem uma caixa de Pandora aí que se abrir é um problema É um sério. problema. E aí entra as questões de ética, código de conduta em cima disso, e que as empresas precisam estar atentas a isso também. Não é simplesmente pegar, que nem você falou, qualquer dado que vai entrando e você acha que por você estar coletando aqueles dados, você tem direito de fazer o que você bem entende com ele, né? Não é bem assim. A gente lá na Verizon tem uma preocupação muito grande com isso, com tudo que a gente coleta também de informação. A gente tem 1.700 lojas de telefonia móvel nos Estados Unidos, né? Então são dados que chegam também dessas lojas, mas a gente tem uma preocupação muito grande de pedir autorização, que nem você falou, para a utilização e, de novo, fazer o bom uso dessa informação, né? Dar algum retorno disso para as pessoas, né, que estão te passando essa informação, né? Senão elas se sentem invadidas, você passa a ter, deixa de ter o direito de explorar isso, né, o seu negócio. Eu aprendo com alguns doutores de estatística dentro do SAS, eu não tenho formação em estatística, mas eles me ensinam algumas coisas interessantes, né? Porque, inclusive, isso, quando a gente está coletando dado, pedindo permissão e constituindo esse mega data lake, enfim, os estatísticos me explicam assim, Cássio, veja bem, a gente pode encontrar correlação de qualquer coisa em estatística, né? Eu posso chegar à conclusão de que um determinado número de pessoas que observa o voo da borboleta durante 3 minutos por dia, certo? Ele tem propensão a comprar caixa de fósforo. Eu posso ter uma correlação desse tipo, entendeu? Mas qual a relevância disso? Não tem relevância. Então, eles explicam muito isso, né? Para o consumidor, para o cliente final, que me permite consumir os dados dele. E na medida em que eu uso aqui esses dados para algum insight, para abordar o mercado de volta, eu tenho que ter sempre essa questão, esse binômio relevância-circunstância como um norte da minha tomada de decisão, daquilo que eu vou pedir autorização para ele, porque realmente eu vou pedir autorização para ele me dar, que ele observe a borboleta 3 minutos por dia, por que razão? Né? Isso é desprezível, vamos dizer assim, estatisticamente falando, né?
Então, esse é o ponto que eu acho que é importante. E aí vem a questão da disciplina analítica. Tá. As empresas, eu acho que os executivos, eles vão ter cada vez mais, quem vai alcançando esses níveis de tomar a decisão, eles vão ter que ter cada vez mais essa proximidade com o mundo analítico, de entender, inclusive, como funciona a questão da relevância versus circunstância, né? Em que circunstância isso é relevante, em que circunstância isso não é relevante. Mas você acha que a gente está chegando a um ponto que vai todo mundo ter que fazer um curso de estatística analíticas para poder entender o que fazer com tudo isso, para não ser... Porque eu vejo assim, um cenário do tipo assim, ou você é data freak, você sai catando todos os dados possíveis, ou você é governança freak e você cerca todos eles de alguma forma. O meio do caminho, obviamente, é o correto, né? Até porque se você for coletar tantos dados assim, o custo de armazenamento deles é proibitivo, né? Nós estamos falando de uma outra questão importante, que é a infraestrutura, que a gente vai falar um pouco para frente, mas... E você tem modelos também que você pode planejar de negócios, né? A gente está falando do IoT, dá um exemplo lá das vinícolas do Napa Valley, né? Isso já vem acontecendo há 2, 3 anos. Então você coloca os sensores no solo, você monta estações climáticas e começa a medir, pegar informações sobre o grau de acidez do solo, se está irrigado ou não, se precisa de adubo, se precisa de pesticida. Isso, do jeito que vinha acontecendo, era feito em larga escala. E muitas vezes você tinha desperdício, né? Desperdício de água, desperdício de adubo, de fertilizante, que seja. A partir do momento que você começa a colocar isso e passar essas informações e dar oportunidade da pessoa tomar uma decisão, falar, não, eu não preciso colocar essa quantidade de fertilizante aqui, eu posso colocar menos. A velocidade do vento e a temperatura vai antecipar a minha colheita em X dias, então posso me planejar para isso e já acionar o processo de logística também, para não perder tempo. Sim. Então você está trazendo esse benefício, e é um trabalho a 4 mãos que a gente fala aí, né? Você junta o pessoal que coleta, o pessoal que processa, o pessoal que faz análise, e aí você, nesse conceito, você começa a colocar até enólogos, que os próprios vendors, né, contratam para trabalhar junto com os produtores e ajudá-los a tomar uma decisão em cima. Então, aí esse é o real benefício, né, quando você trabalha com dados, né, já pré-autorizados, mas já buscando um modelo de negócio em conjunto. Sem dúvida. Colaborativo, né? não Colaborativo, exatamente. isso. Mas eu queria voltar na tua pergunta, porque a tua pergunta eu acho que ela não ficou totalmente respondida aqui com relação a, será que o executivo então se obriga a fazer um curso analítico? Eu não sou taxativo para nada, porque eu acho que eu aprendi na minha vida que qualquer coisa muito taxativa, ela geralmente ela não é a melhor resposta, né? Mas eu vou voltar numa premissa de uma pergunta anterior que você fez e que eu respondi dizendo que um papel importante é a escuta. Eu não sou formado em estatística, não pretendo fazer um curso de estatística, adoro ver o que os estatísticos fazem, mas o que eu faço é exatamente isso, eu vou conversar com eles o tempo todo. Eu acho que essa abertura que eu me permito... Eu ia te perguntar exatamente isso. Essa abertura, eu acho que é uma coisa bacana de ter. Se eu tiver que começar a pensar numa cultura de dados, quem que eu levo para fazer uma palestra na minha empresa, por exemplo? Com quem eu tenho que abrir uma conversa para estimular esse pensamento? O estatístico leva um... Eu acho que o ideal, o estatístico é muito bacana ouvir, eu gosto muito de ouvi-los porque eu aprendo muito o tempo todo. Eu tenho alguns professores aí que eu tenho conversado, é fantástico o que eles trazem de insights e tal, porque eles são, inclusive eu tenho uma menina que ela é doutoranda em estatística dentro do SAS, esses dias eu estava almoçando com ela, porque eu fui fazer uma pergunta especificamente sobre inteligência artificial, né? E ela me comentou uma coisa assim, Cássio, a estatística também está apoiada em cima de um paradigma da matemática. Para a gente evoluir no ponto onde a gente precisa evoluir, com as questões dos modelos preditivos e a inteligência artificial e tudo mais, o paradigma da estatística tem que mudar. E ninguém inventou esse novo paradigma ainda. Existe então um campo aberto aqui. Olha que interessante, você conversa isso com o estatístico, a visão de que existe um paradigma, a gente se esquece disso. A estatística é um paradigma, certo? Quer dizer, para você evoluir estatisticamente como a gente quer evoluir, e que nós vamos evoluir sem dúvida alguma, indubitavelmente, há necessidade de mudar o paradigma. E eu vou pegar um exemplo que é até naquele filme Hidden Figures, lá que mostra as 3 meninas lá da NASA, lá, dos computers, cientistas lá. O que aconteceu lá? Enquanto eles usavam um paradigma matemático, eles não resolviam o problema do reingresso na órbita. Ela muda completamente. Quando eles mudam o paradigma da matemática, é que eles encontram a solução. E essa estatística está me dizendo exatamente isso, essa doutoranda, né? Ela diz assim, nós vamos precisar promover uma mudança paradigmática na estatística. Mas veja de novo, olha que interessante, me remete à questão da escuta. Eu acho que quando você diz quem é que tem que ir falar sobre isso, eu acho que é uma combinação. Eu acho que tem a combinação da figura
estatística pura, o analítico, mas também a visão de alguém que já tirou proveito efetivo disso e que não necessariamente é uma pessoa formada dentro do campo da estatística, né? Mas é uma pessoa que utiliza desse processo para uma tomada de decisão balizada por aquilo que os dados, as histórias que os dados contam para a gente. Tá certo. Ter visão de negócio. É uma visão de negócio. Você tem que juntar as duas coisas, né? Não ficar nem tanto no terreno científico, né? Mas você tem que trazer para o terreno do negócio. O que né? remete trazer para a que o realidade Paulo da empresa. falou, que é a colaboração. Você tem que ter cada vez mais colaboração. O trabalho tem que ser feito em equipe. É isso mesmo. Vamos aproveitar o gancho e pegar pelo lado da plataforma tecnológica mesmo, porque a gente está falando muito, bom, tudo bem, tem o lado do mindset, tem o lado de pensar o dado do ponto de vista de governo, mas tem o lado de como é que o que eu preciso, né? Do que nós estamos falando, né? Assim, como é que a gente está falando de um ponto assim que eu tenho que começar por algum lugar, então eu queria entender o que é esse começo, porque ainda não começou a pensar dados, para chegar num ponto que é aquilo que a gente estava desenhando, que vocês estão desenhando, que é o uso de inteligência artificial, IoT e machine learning para fazer cenários e modelos preditivos e previsivos e tudo mais bastante sofisticados, né? A pergunta é a seguinte, vocês devem ter exemplos de cases de clientes e de projetos que vocês desenvolveram, mas você também tem a experiência das duas empresas nisso. Como é que tem um caminho das pedras? Eu começo por onde, né? Eu começo montando o quê? A gente falou um pouco de mindset, mas assim, do ponto de vista tecnológico, né? O que as empresas, a gente fala muito, transformação digital, migrar para a nuvem, quer dizer, tem um beabá aí, se eu não estiver na nuvem, eu não faço nada disso, né? Começa por aí, o dado vem dali. Então, tem como achar não sei, um modelo, simplificar um pouco agora, claro que esse negócio é bem mais complicado, mas... Não, eu acho, me permitir, Paulo, até comentando assim, eu acho que o embrião desse processo sempre é algum instrumental que você, o instrumental, o processo, como qualquer um dos casos aqui, que você vai usar para investigar algum conjunto de dados que você tenha disponível, né? O embrião eu acho que está por aí. Porque o que acontece, a gente percebe claramente, eu vou usar de novo essa palavra, acontece por contágio, né? Em todas, vamos pegar os setores da economia, os setores das indústrias, aqui, as verticais. De fato, quem começou a usar a modelagem analítica de uma maneira muito mais profunda, desde o princípio, foi, no Brasil em particular, o segmento financeiro. Tá. Né? O segmento financeiro usou muito isso para fazer análise de riscos, análise de crédito, enfim, e tudo mais. Modelos que previam, olha, vou ter que alocar capital, qual é o capital que eu tenho que alocar, enfim. Né? Na sequência, todo o setor de telecomunicações começou a tirar muito proveito disso, porque eles têm um asset que é fantástico, né? Que é o asset dessa conexão one-to-one. Eu tá com o meu celular ali, enfim, os dados que eu trafego, tudo aquilo é um asset formidável para você tomar uma série de decisões em torno de consumo, de comportamento e tudo mais. Depois a gente vai ver que o varejo começou a se desenvolver em cima disso e tudo mais. Mas como é que acontece o processo? Eu tenho visto em todas as empresas que eu visito, a gente percebe, principalmente aquelas que agora a gente está vendo que estão embarcando na jornada analítica, né? Que são segmentos bastante distintos, por exemplo, transporte e logística, construção, né? Como é que funciona isso? Em geral, sempre funciona como um trial, né? Se coloca uma pessoa com uma formação e se entrega lá alguns conjuntos de dados, um instrumental para que ele faça algumas análises, e aí ele tira alguns insights que não era, alguma coisa que era não intuitiva. Né? A primeira coisa que o tomador de decisão faz é dizer assim, cara, como você chegou a essa conclusão? Ele quer entender o como. Claro. Né? Então, no momento que ele explica o como, aí vem o que eu digo que é o trial mesmo. Né? Explicou, me convenceu, ok, vamos fazer um teste. Né? E aí se faz uma primeira incursão, essa incursão gera invariavelmente um resultado. Invariavelmente gera um resultado. Sim. Um resultado não esperado positivo. Né? Esse resultado desperta a curiosidade do tomador de decisão e aí ele começa a fazer outras perguntas. E esse processo é um círculo virtuoso. E ele é uma espiral virtuosa, crescente, enfim, que contagia toda a organização. Hoje, no segmento financeiro, não se fala de outra coisa senão de modelos analíticos. Em telecomunicações, só se fala disso. Né? Por quê? Porque esse contágio aconteceu de uma maneira fantástica, é pervasivo na organização. Então, eu acho que, se você me disser assim, qual é a receita, eu acho que a melhor receita que eu poderia recomendar, pelo menos do meu ponto de vista,
Pega um conjunto de dados, pega uma boa pergunta e entrega para alguém fazer uma análise e testa. Entrega para o cara mais curioso da empresa. Testa o modelo. Acho que é por aí que se começa, entendeu? E você acha que isso começa dentro da TI ou isso começa fora da TI? Eu acho que na maioria das vezes começa fora da TI. Hoje em dia, falar de TI separado de negócio, para mim, é uma coisa já contraditória. Eu não consigo mais separar. Desculpa, Paulo. Não tem como. Né? Eu não consigo falar essa coisa separado. Mas a verdade é que há muitas empresas, ele mesmo colocou aí a questão do processo de inovação, estava dando os dados aí, né, o Paulo. Eu acho que muitas empresas ainda fazem essa distinção meio que radical, assim. Né? A tecnologia, se eu olhar a tecnologia, não a TI, mas a tecnologia, é o meio de tudo isso. Né? A TI não. TI é uma coisa diferente. Estou falando da tecnologia. A TI, ela tem que ser parte integrante do processo do negócio. Tem que ser. Talvez um time misto, né, Paulo? Tanto é que você já vê muitas empresas colocando uma pessoa de TI que ela é a interface com o negócio, com a line of business. Então, em pesquisas que a Oxford fez recentemente, ela mostra que decisões de IoT, Big Data, uma proximidade cada vez maior do business com o TI. Uma parceria, né? Uma colaboração, que nem a gente estava falando. Eu, complementando o que o Cássio falou, eu acho que esse modelo de plataforma é muito fragmentado hoje, né? E tem o lado bom e o lado ruim. Mas para você começar qualquer processo desse, a primeira coisa que você precisa é definir como é que você vai coletar, aonde e como você vai coletar a informação. Então você tem que ter um plano para isso. E aí você vai ver com quem que você vai trabalhar, provedores de sensores, devices, hardware. Depois isso tem que ser transportado através de RFID, wireless ou internet, que seja. Então você tem que ter um parceiro de conectividade para transportar isso até uma plataforma de Big Data ou IoT, que normalmente está no cloud. E aí você tem que ter o componente cloud também, né, que cada vez está crescendo mais. A plataforma ela faz a gestão disso, tem até camadas de segurança, de compliance, homologação dos provedores de hardware e devices, e aí entra a parte do pessoal de analytics, que começa a pegar esses dados, os estatísticos, os algoritmos. Aí o que eu faço com isso? Estruturo, o que não está estruturado, faz sentido. Aí pega aqueles 80% que nem você comentou, Cássio, que de repente não, eu estou coletando, mas não vai virar nada, então descarto, foco nos 20%. Isso vai começar então aí para as pessoas que vão tomar as decisões de negócio. Muitas vezes aí o pessoal de line of business fala, ok, o que eu consigo fazer isso? Né? Eu tenho uma inteligência aqui, como é que eu vou aplicar essa inteligência? E aí aplicar isso envolve a parte de revisão de processos, revisões de se o seu back-office e o mindset das pessoas estão aderentes a isso, e fazer o go-to-market. Então tem todo esse círculo. Você quase desenhou o mapa, só falta botar um X ali agora. Você concorda ou não? Concordo totalmente, totalmente, por aí mesmo. O Cássio só bota o X ali dos dados, já tira aqui. Não é uma coisa simples, é muito fragmentada, e eu desafio hoje uma empresa que fala que faz isso fim a fim. Você tem que trabalhar com parceiros, né? O segredo aí é você montar um ecossistema, né? Em cima disso daí e gerenciar esse ecossistema, ter uma governança muito proativa em cima disso daí. Não, faz todo sentido. Vocês costumam, vamos supor que eu chegasse, você tem um problema, você precisa entrar no Analytics. Qual é o primeiro passo que vocês fazem quando aparece um cliente? Quando você faz uma pergunta qualquer, Silvia, qualquer pergunta que você faça, eu quero saber X, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar que conjuntos de dados poderiam responder essa pergunta. Então eu tenho que coletar, como bem o Paulo colocou. Você tem dados, você tem dados sobre isso, né? Eu me lembro que há um tempo atrás aqui, só como exemplo, eu estava fazendo uma análise sobre o que determinava se um livro vendia ou não vendia, né? Uma situação assim. Pô, a gente poderia usar estatística para analisar isso, por exemplo, e se eu tiver os dados necessários, por exemplo, será que o número de caracteres influencia? Não sei. Não sei, eu estou dizendo assim, não sei metaforicamente aqui, né? Será que a capa influencia? Será que o autor influencia? Claro que cada coisa dessas influencia de alguma maneira, né? Mas qual é o conjunto de dados que eu preciso colocar à minha disposição, entregar isso para um instrumental, esse ciclo analítico, né? Fazer a mineração correta, fazer a análise correta, os dados têm que me confessar alguma coisa. Eu tenho que torturar até que eles me confessem alguma coisa. Eles vão me confessar, vão me trazer uma correlação. Aí eu vou dizer, algumas correlações. Eu vou desenvolver modelos
E eu tenho que testar esse modelo. O modelo, o fato de eu conseguir um modelo aqui, sem testar o modelo, eu ainda não tenho uma resposta efetiva sobre isso. Eu tenho que testar o modelo à luz de algumas coisas que eu tenho ali, verificar quais são as respostas que ele me promove, e aí sim eu vou colocar isso, vou aplicar isso na prática, né? Então, qualquer pergunta, o primeiro passo é que dados eu preciso coletar para poder responder isso. Se não tem, não adianta. Exatamente. Acho que esse é um movimento interessante. É mais ou menos como brincar de... É fascinante, essa área é fascinante, é sensacional. Sim, está só caminhando ainda. Só está começando. O meu filho fala que eu pergunto muito. Eu falo, meu filho, eu sou jornalista há 30 anos. Se eu não perguntar, eu não faço o que eu tenho que fazer. E eu acho que o fato de você viver de perguntas torna o Analytics ainda mais interessante para mim. Porque você pergunta, uma empresa poder fazer essas perguntas todas e a partir dali tomar decisões de negócio é um negócio extremamente fascinante. Olha só, a gente já tem 50 minutos de papo. Nossa, não parece, mas passou. Tem bastante pergunta entrando. A gente falou, eu queria tocar um pouquinho no GDPR, na questão principalmente de privacidade de dados, proteção dos dados, porque isso é uma coisa que vai afetar qualquer empresa hoje que tem que tomar uma decisão de criar essa sua cultura de analytics, né? Às vezes não dá mais para sair fazendo, porque os escândalos recentes, eu sei que você não mencionou o dono do escândalo, mas às vezes a gente pegar, eu posso mencionar que às vezes a gente pegar tanto o escândalo do Facebook, Cambridge Analytica, quanto as outras questões que têm brotado no mercado, de vazamento de dados e tudo mais, mostram que é preciso juntar inovação, né, com ética e com uma preocupação bastante focada aí na proteção de dados do indivíduo, né? A OUS, por exemplo, eu recebi todos os e-mails mandados lá, então tem algumas coisas interessantes. Qual é a recomendação? Como é que vocês têm se colocado frente aos clientes e como empresa sobre a questão do GDPR, sobre a questão do compliance, sobre a questão de pensar inovação sem esquecer... Porque é muito tênue, né? É muito tentador você pegar o dado e usar, né? Claro, aquela história, se você não está pagando o serviço, você é a mercadoria, né? Que é a brincadeira que todo mundo faz. Para a gente depois pular para as perguntas, qual que é a recomendação? Eu posso falar de um processo que a gente tem na Verizon, que a gente chama de CPNI, Customer Proprietary Network Information. Então, 2 vezes por ano, todos os funcionários têm que fazer esse treinamento, e onde ficam claros, né, o que você pode fazer e o que você não deve fazer com as informações. E dão os canais também dentro da empresa, porque às vezes você tem dúvida, principalmente o pessoal que está muito no campo ou em contato, né, com o mercado, acaba tendo acesso a informações. E no mundo que a gente vive hoje, né, está cada vez mais complexo isso, né? Antes você pegava uma informação, acho que por causa da velocidade das coisas, né, aquela informação quando vazava já estava desatualizada, então talvez não afetasse tanto quanto hoje, né? Mas existe sim uma preocupação muito grande por questões de penalidades, né? Que inclusive estão acontecendo aí, altas, né? Por conta de vazamento de informações. Eu acho que até mais importante, assim, como a gente já falou, segurança também dessas informações, né? Porque você começa a coletar esses dados, eles começam a vir cada vez de um universo maior de coisas, entendeu? Então, como é que você vai fazer a governança disso, segurança e depois a parte de data privacy, tá? Então, a gente tem, no que tange a Verizon, um processo muito bem estruturado e que ele está debaixo de um processo de código de conduta e código de ética, onde é feita uma orientação nesse sentido. Eu acredito que tem que ter um balanço aí na caixa, né? Nesse sentido. Mas para esse balanço ser efetivo, as regras têm que estar claras, né? Então a alta gestão tem que fazer esse processo, acho que top-down, né? E se assegurar que todos os níveis, né, da empresa, né, estejam inseridos dentro do mesmo... não fechar os olhos, né? Exatamente. Fazer a pergunta inconveniente, aquela que se você jogar para baixo do tapete você vai tropeçar nela. Exatamente. Acho que essa aqui é a questão. Só um complemento bem curto, no SAS acontece a mesma coisa, a gente tem lá um treinamento que é dado a todos os funcionários de Business Ethics e um dos pilares desse treinamento são 5 módulos, né? Um dos pilares é exatamente privacy, data privacy, e tem toda uma recomendação, inclusive, para explicar para cada funcionário o que é, quando que você corrompe
esse processo, né? Perfeito. E tem situações assim que muitas pessoas não compreendem. Ah, eu vou mandar esse dado para fora dos Estados Unidos para a Europa. Você está fazendo Tem regulações geográficas, tem uma porção. Hoje a coisa é bem... A gente esqueceu as fronteiras por causa da internet, mas a regulação trouxe elas de volta. Exatamente. Né? É um problema sério. E o SAS, em particular, desenvolveu toda uma solução de GDPR que a gente oferece no mercado. Isso começou primeiro no mercado europeu, agora está vindo para a América Latina, Estados Unidos. A gente tem uma solução que dá conta de como você vai fazer essa governança de privacidade, enfim. Porque ela é muito complexa. E pode gerar um prejuízo gigantesco se a empresa não estiver preparada. As multas na Europa, se eu não me engano, vão de 2% a 4% do faturamento. Ou até 4 bi, né? Se o número for... Eu sei que é o 40... É um número... eu esqueci o número lá do dinheiro, mas é muita coisa. É muita coisa. A empresa não dá para bobear. Ok, olha só. Vamos lá. Então, temos algumas perguntas aqui. Cássio, tem uma pergunta específica para você. A gente falou bastante de dados, falou bastante de coisa, e a pessoa aqui está perguntando o seguinte, o leitor está perguntando o seguinte, existe uma carência de cientista de dados. Onde eu acho um? Eu formo dentro de casa, eu compro, eu alugo, eu contrato. Como é que eu acho um cientista de dados? Bom, primeira questão... Tem onde treinar? Quem fez a pergunta está coberto de razão. Há falta de cientistas de dados no mercado. Tá, sim. Perfeito. Né? O segundo ponto é, onde eu encontro, nós estamos trabalhando nisso, o SAS Brasil está trabalhando nisso de diferentes maneiras. Primeiro, a gente está fazendo um curso de cientista de dados dentro de casa. É um curso que, aliás, tem muito sucesso. Né? Tivemos 2 turmas no ano passado que foram fantásticas. A gente também está oferecendo isso para clientes diretamente. Né? Alguns clientes compraram turmas de até 60 alunos para formar 60 cientistas de dados. Né? Mas o movimento mais bacana que a gente está fazendo é um movimento de apoio às universidades. Esse movimento começou no ano passado, através de um programa, SAS Universities, onde a gente coloca o set de produtos do SAS na nuvem, em cloud, disponível para a universidade pode fazer o curso utilizando as tecnologias do SAS, inclusive o próprio VAIA, que é a nova plataforma que congrega todas as tecnologias, as mais diversas tecnologias, como Python, R e tudo mais, né? A gente disponibiliza. Então, eu lembro que eu fui fazer algumas palestras já, inclusive, em algumas universidades que já se engajaram, algumas em Brasília, como o UNB e ESB, aqui em São Paulo também, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e a gente está fomentando isso com mais e com mais intensidade. Então, assim, o nosso papel, que é fomentar e apoiar as universidades a formação desses cientistas de dados, está sendo feito, está sendo realizado. Concordo que ainda é embrionário. Onde eu encontro, eu acho que é um bom lugar para procurar realmente é na universidade. Tá né? certo. Porque a gente tem que dar oportunidade para essa turma que está aí. Né? Esse pessoal está saindo com formação básica e a curva de retorno que a gente tem em cima desse pessoal, ela é muito rápida, porque o cientista de dados, toda vez que ele consegue um sucesso, ele realmente a motivação que você vê nessa turma é muito forte. Eles querem continuar, eles são curiosos, são investigativos, sabe? Então é uma coisa bacana. Dentro do SAS mesmo a gente forma muita gente lá dentro no SAS Brasil, né? A gente traz pessoas da universidade e que tem já um certo conhecimento e desenvolve lá dentro. A gente tem uma turma, um grupo, um centro analítico que faz esse tipo de coisa. E esse, se me permite complementar, esse é um gap, né, que a gente tem no sistema educacional, né? Você não tem hoje uma faculdade que te forme em machine learning, em AI, né, em novas tendências aí de tecnologia. Isso ainda está work in progress, né, eu acredito. Então, acho que as empresas como a SAS, por exemplo, elas têm um papel fundamental nesse aspecto, né, de formar, né, essa mão de obra, né, para cobrir esse gap que a gente tem aí no mercado. Faz todo sentido. Porque você tem o lado de formar um cientista de dados. Existem cursos de extensão? Sim. Por exemplo, esses cursos menores, que eu tenho um cara muito bom dentro de casa, por exemplo. O cara é ótimo. O que eu consigo botar ele para fazer, ao invés de fazer um curso universitário, fazer um curso que agregue os skills para ele? Não seria substituição dos cientistas de dados, mas dentro do próprio SAS esse era o objetivo. A gente, na verdade, está dando... É uma espécie de curso de extensão que a gente faz. Mas, por exemplo, o próprio IESB em Brasília, ele tem um curso lá que é eu acho que é tem um nome para isso, agora esqueci o nome. É uma especialização de cientistas de dados, né? E que é bem bacana, bem bacana. Eu tenho um professor fantástico que coordena essa célula lá dentro, eu conversei com ele. E é uma turma grande, então, você vê, está disponível, né? Ainda está se iniciando, na minha opinião, né? A gente está fazendo aquilo que, digamos assim, é possível fazer no espaço de tempo que a gente tem. Até porque, para o nosso negócio, o SAS,
é crítico a formação de cientista de dados. Ah, com certeza. É crítico. Você Eu vendo precisa- mais, quanto mais cientista de dados tiver no mercado. Olha só, tem o Luiz Rude aqui, ele agregou, da Sul América, ele agregou uma coisa aqui que tem uma pergunta para eu continuar. Na opinião de vocês dois, quem que está mais escasso? É o Data Science, o Data Scientist ou o Data Engineer, o engenheiro de dados? Esse é tem uma diferença entre eles dois? Tem uma diferença conceitual, tem, né? Conceitualmente tem. E quem está mais O engenheiro de dados, complicado? ele é mais um categorizador, digamos assim, enquanto que o Data Science é mais alguém que faz uso daquelas categorias, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que essa coisa está se fundindo, pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu não vejo muito isso tão mais separado como era no passado. Eu acho que, pelas experiências que a gente tem no SaaS, essa coisa está se fundindo. Acho que os dois estão escassos. Tá. Né? Na mesma medida, Então, acho que os dois estão... Você não sei, Paulo. compartilha Eu desse concordo. ponto. Eu acho que o Data Science, olhando a longo prazo, na minha opinião, é o que vai trabalhar cada vez mais próximo das linhas de negócios, né? Tá. Para estar inserido, né? E realmente fomentar essa colaboração, né? Para testar os modelos, né? E tornar os modelos assim efetivos. Tá? E eu vejo, concordo com você, a médio e longo prazo um merge também entre esses profissionais aí, nesse sentido. Muito bom. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Então, Paulo, eu tenho uma pergunta para você sobre marketing digital, coleta de dados e o uso disso, esse data analytics para entender o consumidor. Você consegue falar um pouco disso? Porque você tem isso dentro de casa. Sim. A gente tem uma Qualquer parte... empresa pode fazer? Como é que é isso? Sim, Qual é a experiência de vocês, na verdade? Na verdade, o marketing digital, da maneira que a gente tem se posicionado, é mais na construção de marcas, né? Então, você fazer o bom uso que a gente chama de mídia programática. Tá. Né? Então, você pegar os dados e trabalhar aquilo de uma maneira efetiva quando você vai criar uma campanha para uma empresa. Sim. Entendeu? Seja uma campanha para um smartphone ou uma campanha para a TV, tá? Então, a maneira que a gente vem trabalhando hoje, que nos diferencia um pouco da concorrência, né? Que a gente não é uma empresa de analytics e nem de busca, né? Tá. A gente é uma empresa que vai estar focando mais em posicionamento de marcas no mercado usando a parte de analytics. Tá. Eu acho que a pergunta era na direção de tentar entender, pelo que eu estou entendendo aqui, como é que eu, por exemplo, empresa que faço uso desse tipo de publicidade, de marketing digital, consigo aproveitar esses dados desse consumidor para criar uma estratégia de alcançar mais consumidores dentro de casa. Tem como trazer estes dados que você... Ou não existe esses dois caminhos aí? Na verdade tem, por exemplo, os dados que você coleta, aí você pode trabalhar em várias estratégias. Se eu entendi bem a pergunta, por exemplo, vamos pegar um trabalho que a gente fez com um coffee shop lá nos Estados Unidos nesse sentido, entendeu? Ele precisava fazer com que os pontos de vendas dele fossem mais efetivos no que tange a posicionamento de produtos, tá? E aí a gente colocou sensores, né, em alguns pontos pilotos, começou a analisar aí, reconhecimento facial também, uma série de outras tecnologias para analisar comportamento, analisar hábitos, e aí você começou a fazer um analytics disso. Tá, que você colocou a camada de... E aí a gente começou a perceber que a campanha, ela não poderia ser uma campanha única, dependendo do tempo, se ele está mais quente ou se ele está mais frio, se é um feriado, se é dia de semana ou final de semana, você tinha um perfil diferente visitando as lojas. Tá. Então, não necessariamente aquela campanha atendia todo o público. Então, a gente começou a fazer o quê? A fragmentar a campanha, né, de acordo com o fluxo e o comportamento das pessoas que passavam nos locais. Esse é um exemplo. Perfeito. Não sei se é mais ou menos essa eu linha acho que era isso, querendo, acho que está respondido.
Pegando por esse lado, tem uma pergunta aqui, que o uso do Analytics, ele depende do tamanho da empresa? Qualquer empresa de qualquer tamanho pode tirar proveito disso? É caro? Tamanho. Não, a questão do é caro de novo, né? Vamos lá, é uma pergunta difícil para quem vende analytics, Depende né? do preço. É uma pergunta difícil. Nada quando eu vendo é caro, cara. É tudo uma questão de percepção. Não, brincadeiras à parte, não existe tamanho de empresa para usar analytics. Tá. Não, né? Na verdade é o seguinte, eu acho que nós não precisamos mais nem ser empresa para usar Analytics. Eu, como pessoa comum, posso estar utilizando Analytics para tomar decisões que eu acho importantes na minha vida pessoal. Pois né? isso é interessante. Ainda mais porque está disponível essas tecnologias hoje. Eu tenho aí, você mesmo comentou, né? Eu tenho que formar pessoas hoje numa disciplina que é programar digitalmente, quer dizer, trabalhar com esse tipo de coisa. Eu acho que qualquer pessoa hoje deveria tirar proveito, de alguma maneira, dessas incursões analíticas aí que são disponíveis. Para empresas pequenas, eu diria o seguinte, não existe aquela... Eu sempre fui dessa máxima, né? One size fits all não é verdade. Não é verdade. Você tem que ter a coisa ajustada ao teu problema de negócio. Em empresas pequenas, o SaaS tem soluções para pequenas e médias empresas, que a gente está fazendo muito agora. Por exemplo, pequenos laboratórios no Brasil começaram a usar o SaaS, começaram a usar o SaaS também. Empresas de porte muito pequeno começaram a usar SaaS. E a gente tem ofertas entry-level, que a gente chama, né? O que é caro aqui? O caro é o seguinte, se você entender que você está comprando uma furadeira para fazer buraco na parede, né? E essa furadeira custa R$50, e eu quero fazer um único buraco, eu acho caro. Né? Eu acho caro. Então é melhor contratar alguém que vai lá, leve a furadeira e fure para mim, certo? Exatamente. Eu acho caro. Agora, se eu imaginar que eu vou transformar isso quase que num processo na minha casa, porque eu sou pintor, eu penduro quase tudo quanto é lugar, eu tiro fotografia, R$50 por essa máquina pode ser muito barato. Então, no Analytics, como ele funciona por contágio nas empresas, eu diria que, num primeiro momento, você tem que ter essa perspectiva de que isso inicia para não parar mais. Perfeito. Então, pode ser que o preço de entrada seja alto, mas o retorno do investimento é tão significativo que você vai ter nessa curva um ganho muito significativo. Então, claro que o SaaS, evidentemente, está preocupado em ter essa oferta para small and medium business. E aí tem toda uma política de preço definida para isso. Né? Mas qualquer empresa pode usar. Mas faz sentido, e até porque se eu sou uma empresa pequena e faço uso de uma tecnologia que um concorrente meu grandão não faz, eu tenho a chance de ser o rato que ruge, eu posso passar na frente dele. Aquela história, você tem um mercadinho na esquina, eu posso usar a estratégia aí da tua rede de coffee shops e descobrir como é que eu vendo mais. Exatamente. Né, dependendo da minha região. Então, é uma questão de entender. Então, assim, o acesso, a pergunta acho que era mais assim, o acesso à tecnologia, ele é democratizado hoje, quer dizer, você tem vários flavors de tamanho. E eu, mesmo defendendo uma bandeira como a do SaaS, a verdade é o seguinte, a gente está engajado na diversidade, né? Diversidade inclusive tecnológica. Existem ferramentas hoje que a gente abraça, como a gente diz, né? O SaaS abraça essas ferramentas que podem ser pontos de entrada, né? De empresas de pequenos negócios. Né? Claro. Ponto de entrada é que amanhã ou depois você vai poder tirar proveito de uma plataforma mais robusta como a plataforma do SaaS. Perfeito. Olha só, bom, agora o nosso tempo já fez... Nós estamos apitando, sabe? 1h10 praticamente aqui de papo. A gente tem ainda perguntas aqui, mas como eu prometi para todo mundo, a gente vai responder por e-mail todos que mandaram. Eu queria, então, assim, dar os meus informes finais, agradecer imensamente, o papo foi ótimo, adorei. Gostamos. Acho que agradeço a generosidade de vocês aí o tempo todo. Muito obrigada aí por vocês estarem assistindo, a gente teve uma audiência grande assistindo. Vamos lá, o webcast, bom, as perguntas. Quem mandou pergunta e não conseguiu ter resposta vai receber por e-mail. O webcast vai estar disponível na versão gravada e é possível fazer o download de slide. No caso, a gente não usou os slides, mas vocês conseguem assistir todo esse webcast novo por demanda, mostrar para todo mundo da empresa. Ele vai estar disponível em 24 horas no site do IT Fórum 365 e vocês vão receber, todos que se cadastraram vão receber um link por e-mail. E eu queria pedir a todos que estão presentes que gastassem 5 minutinhos para responder a pesquisa que está disponível da avaliação final. Vocês têm duas opções, ou clica no ícone da tela de exibição e a pesquisa é exibida ou a pesquisa vai ser exibida quando o webcast terminar. De qualquer forma, se puderem dar opinião, seria ótimo.
Gente, de novo, muito obrigada. Foi muito divertido. Espero que amanhã o Analytics lá dos sites todos de jogos deu o resultado. Ninguém te perguntou do resultado de jogo, aí não teve nenhuma Ainda bem que pergunta. não perguntaram. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos da audiência e até o próximo webcast. Obrigada, gente. Obrigado.